Oi, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou a Agnes, artesã do gancho trapilho. E hoje eu trouxe o tutorial dessa gola de crochê para você. Uma gola super fácil de fazer. Então, se você é iniciante no crochê, mas sabe os pontos básicos, assistindo o vídeo até o final, você sai daqui com a sua peça pronta. Mas antes de te ensinar a peça, eu quero dizer para você que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E já deixa seu like porque é muito importante para que eu possa manter o canal sempre com vídeos novos. Então bora aprender como faz? Eu vou falar um pouquinho sobre o material que eu usei. Aqui eu usei fio Urbano Maxi da Círculo. E é uma lã que eu gosto bastante porque ela tem um toque gostoso, apesar de ser acrílico, tá? Mas você pode usar a lã que você quiser, a lã que você já tiver aí, não precisa comprar a lã nova, não precisa comprar igual a que eu usei, tá? O intuito é que você aprenda a fazer a gola e aplique com qualquer fio que você tiver ou fio de sua preferência. E para os pontos não ficarem muito abertos, como ela é uma lã mais grossinha, eu usei a agulha 9, tá? Esse fio aqui se assemelha a um fio de malha, não muito grosso, só para você ter ideia de espessura, caso você nunca tenha visto o fio urbano assim de pertinho. Então, por isso eu usei uma agulha mais grossa. Mas se você quiser uma gola mais maleável, com pontos mais abertos, você pode usar uma agulha maior, tá? Para esse vídeo, para não ficar muito longo, eu vou fazer uma amostra, mas eu vou te falar certinho a receita original, o número de pontos, vou deixar aqui na tela, inclusive, tá? Para você gravar ou printar a tela, enfim. Mas é claro, se você quiser fazer maior, quiser fazer menor, é só você fazer o cálculo para os múltiplos que eu vou passar, tá? Então, nesse vídeo eu vou fazer uma amostra com esse fio mostarda aqui. Na descrição do vídeo tem as 3 cores, porque eu já sei que vocês vão me perguntar, tá? Então, na descrição tem certinho os códigos das cores para você comprar, caso você queira fazer igual aqui a paleta que eu fiz. Mas bora lá aprender essa peça. Então, vamos lá. A receita original, você vai começar com 90 correntes, tá? Tem aqui na tela, tem na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou deixar por escrito lá, porque aqui no vídeo eu vou trabalhar com uma amostra. Então, você vai começar com 90 correntes, que é um número múltiplo de 5. Porque para você fazer um joguinho de ponto pipoca ou qualquer outro ponto que você precisa intercalar assim, você tem que trabalhar com múltiplos. Aqui eu trabalho com múltiplos de 5, para facilitar também na hora de calcular e para escolher um número de pontos iniciais. Aqui na minha amostra eu vou fazer 24 correntes, mas não leve em consideração porque é só uma amostra, tá? Então, receita original, 90 correntes. E aí eu vou te falando as carreiras, mas você pode fazer mais carreiras se você quiser, tá? Aqui eu fiz 3 carreiras com a primeira cor, sendo a primeira ponto alto, a segunda carreira com ponto pipoca e a terceira ponto baixo. A cor do meio fiz a mesma coisa, só que a primeira carreira já é ponto pipoca, porque faz parte da sequência aqui. Então, 3 carreiras com a segunda cor, sendo a terceira carreira ponto baixo. E a última cor eu fiz diferente. Eu comecei com ponto baixo, depois eu fiz o ponto pipoca. Para finalizar, eu fiz só o ponto alto aqui e terminei com ponto baixo, porque esse fio era um fio um pouquinho mais fino que eu tinha, só que eu só vi depois, né? E aí, para dar certo, a largura aqui da cor, mais ou menos, para ficar uma coisa simétrica, eu fiz uma carreira a mais, tá? De um modo geral, o fio não deu muita diferença, então não abalou o caimento da peça, nem nada. Mas o certo, claro, se você for usar mais de uma cor, é você usar o mesmo fio, tá? Com a mesma espessura. É bem melhor você usar todos os fios com a mesma tex, tá? Mas aqui eu não tinha, foi uma falha minha, mas deu super certo. Enfim, a sequência é essa. Ponto alto, pipoca, ponto baixo, aí aqui no meio, 2 carreiras de ponto pipoca, o ponto baixo, e aí a última cor, né, você vai espelhar a primeira cor. Então, você começa com ponto baixo,
faz o ponto pipoca e termina com um ponto alto, tá? Então, vamos para a amostra. Você vai fazer aí o seu número de correntes, no caso da receita 90 correntes, vai fechar sua corrente. Cuidado para não torcer e não fechar ela toda torcidinha. Faz com calma. Vai fazer um ponto baixo na primeira corrente para unir uma pontinha com a outra. Então, você vai colocar a sua agulha aqui no primeiro ponto, ó, na primeira correntinha, e vai fazer um ponto baixíssimo. Passei por um, passo por outro, tá? Aqui eu já preciso fazer o meu primeiro ponto alto, então já vou subir 2 correntes. Elas já vão ser o primeiro ponto alto da minha carreira. E agora eu vou preencher essa corrente com um ponto alto em cada correntinha. Então, eu já vou para a próxima, tá? Essa carreira aqui não tem ponto pipoca, é toda em ponto alto. E a pontinha da minha corrente, eu já tô crochetando junto aqui. Então, você vai preencher sua corrente aí com ponto alto até o final. Bom, pode surgir essa dúvida e eu vou mostrar para você. Na hora de preencher a corrente, colocar o ponto aqui dentro, se você é iniciante no crochê, pode ser que você tenha essa dúvida. Fica uma corrente e fica como se tivesse um fiozinho aqui dentro da corrente, né? Na dúvida, você pega os dois de cima, os 2 fiozinhos de cima, deixa só um fiozinho embaixo solto, tá? Porque daí não vai confundir na hora de você contar depois a corrente, porque se você pegar só o de cima, aí você, às vezes não dá pra saber se tá sobrando corrente, se tá faltando corrente. Então, pega os 2 fiozinhos, deixa só o de baixo, tá? Eu tô te mostrando porque eu já assisti muitos tutoriais quando eu não tinha nenhuma noção sobre peças de vestuário ou até bolsas de crochê, né? E eu sentia falta desses detalhes nos tutoriais, porque para quem é iniciante, isso é um detalhe que faz muita diferença, né? Na hora de fazer assim, a gente olha e não sabe onde colocar, acaba errando e muitas vezes a gente acaba desistindo de fazer por causa de um detalhe. Então, faz sua carreira aí bonitinha. Eu vou adiantar aqui para não prolongar muito esse vídeo. Terminei aqui a minha corrente, a minha carreira, né, de ponto alto. Aí, na sua peça, conte seus pontos para ter certeza de que você fez realmente 90 pontos, para ver se não tá faltando, se não tá sobrando. Se tiver errado, você vai ter que desmanchar e fazer de novo, tá? Aqui eu tenho, então, o meu número de pontos certinho da amostra. Eu fecho essa carreira com um ponto baixíssimo, tá? Aqui a gente não vai trabalhar o fechamento invisível, porque é uma peça em lã e que praticamente não vai aparecer o fechamento de carreira, porque vai se misturar com os outros pontos, vai ficar enrolado no pescoço, então não se preocupe com isso. Fecha com um ponto baixíssimo. E aqui na segunda carreira eu já vou fazer ponto pipoca, certo? Então, aqui eu subo 2 correntes, que são o meu primeiro ponto, pertence a essa casinha aqui, então não precisa fazer outro ponto aqui dentro. E já vai pro segundo ponto aqui, ó, já vou fazer um ponto pipoca. O ponto pipoca, se você nunca fez, são 5 pontos altos dentro da mesma casinha. Então, eu faço 5... E vou fechar, fiz tipo um lequinho, eu preciso fechar esse leque. Para você que não tem prática, conte os pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Vem com a agulha em cima do quinto aqui, ó. Na verdade é o primeiro, né? E aí você pega essa alcinha, passa por dentro e fecha. Certo? Esse é o ponto pipoca. Agora a gente vai intercalar um ponto pipoca, 5 pontos. Um ponto pipoca, 5 pontos. Só que no início que a gente já fez um,
mas depois na outra carreira você vai entender o porquê, porque facilita, tá? Então, aqui 5 pontos altos de intervalo. Outro ponto pipoca. Fecho meu ponto. E aí, você vai seguir essa sequência por toda a carreira. Faz com calma, conte os seus pontos aí para não se perder, não faltar nenhum pontinho. E a sua gola já vai ficando assim, ó, com os pontos pipoca bem aparentes, tá? Vou fazer até o final aqui e... Opa, enroscou no fio. E vou te mostrar o fechamento dessa carreira aqui. Ó, quando você fizer o seu último ponto pipoca da carreira, aqui vão sobrar 4 casinhas, 4 pontos. O quinto tá aqui, ó, já foi feito, tá? Então, não tá errado. Termina com os 4. E aí, você vai perceber o seguinte, o quarto ponto vai ser aqui onde a gente fez o fechamento invisível, tá vendo? Então, você não pode deixar de fazer esse ponto, senão vai faltar. E aí, não vai dar certo. A terceira carreira é ponto baixo. Então, você vai pegar aqui, você vai pegar entre o primeiro ponto e o ponto pipoca, ó. Coloca a sua agulha aqui, faz o ponto baixíssimo, sobe uma corrente, faz o ponto baixo no mesmo lugar. Quando for ponto baixo, a gente vai fazer logo no primeiro pontinho. Quando é ponto alto, não. Lembra que eu falei? Quando é ponto alto, você já vai pro próximo, tá? E aqui você vai preencher a sua carreira toda em ponto baixo. E aí, você vai colocar um ponto baixo bem em cima do ponto pipoca. E nos outros pontos, vai seguindo a lógica, um ponto baixo, um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Aí, para você não se confundir, entre o ponto alto e o ponto pipoca tem uma alcinha aqui, ó, mas ela não é uma corrente formada, tá vendo? Então, não se confunda. Você vai colocar, você vai pular essa correntinha aqui e vai pôr só em cima do ponto pipoca. O que a gente fez aqui no início foi início de carreira, então precisava pegar esse ponto para fazer o fechamento em ponto baixíssimo, tá? Mas no restante da carreira, você não vai pegar essa outra alcinha aqui, esquece ela, tá? Pula essa alcinha, vai direto para a cabeça do ponto pipoca. Aí, faz o restante. Então, muita atenção nessa carreira, que pode haver uma confusão aí. Ó, mais uma. Não é essa alcinha aqui que não forma corrente, tá vendo? São 2 fiozinhos que eles não formam a corrente, então pula eles e vai para a cabeça do ponto pipoca. Então, essa carreira de ponto baixo, conte os seus pontos, para ver se você não confundiu algum pontinho aí. Conta seus pontos direitinho e fecha a sua carreira. Aqui a gente já vai mudar de cor, certo? Então, vou te mostrar a troca de cor.
Então, aqui eu terminei a minha carreira de ponto baixo, e para não ficar nenhuma dúvida, ó, eu fiz meu último ponto, eu não vou fazer ponto aqui onde eu fechei a carreira, tá? Vou fechar aqui com o ponto baixíssimo. E aí, você corta seu fio, faz mais uma correntinha dando tipo um nozinho. Para trocar de cor, você vai fazer isso. Pelo menos é o jeitinho que eu faço. Se você tiver alguma forma diferente de fazer, fique à vontade. Mas essa forma não vai aparecer depois, tá? Aí você faz um nozinho corrediço. E para colocar o fio na sua peça e começar a próxima carreira, você só precisa se atentar ao seguinte. A olho mesmo, você vai olhar aqui onde você vai colocar o ponto pipoca. Tem que ficar entre dois pontos, certo? Então, digamos que é aqui nessa casinha aqui, ó. Vai ficar meu ponto pipoca. Então, eu vou começar a minha carreira um ponto antes, tá? Porque se eu começar mais pra cá, depois lá no final, na hora de fechar, e na outra carreira, vou me atrapalhar para fazer o ponto pipoca, porque vai ficar em cima do fechamento, e aí não vai ficar legal. Então, faça isso. A olho mesmo, veja onde você vai colocar o seu ponto pipoca, e começa a carreira um pontinho antes. Aí, se você quiser usar um marcador, ou vai a olho mesmo. Aí, você vai pegar o fio da sua cor, ó, fiz o nozinho corrediço e já coloquei na minha agulha. Então, eu venho um pontinho antes, coloco a minha agulha, e aí eu puxo o meu fio, faço um ponto baixo, ó, e mais uma corrente. Então, agora eu já tenho o primeiro ponto da carreira. O próximo é o ponto pipoca. Fecho o meu ponto pipoca, se tiver dúvida, conta, para não pegar em correntinha errada. E agora você vai seguir a sequência dos 5 pontos e o ponto pipoca. E aí você vai ver que nos próximos o ponto pipoca vai ficar centralizadinho também, tá? Eu também já tô escondendo o meu fio de outra cor. Aqui, como a gente tá fazendo depois de uma carreira de ponto baixo, então a gente vai colocar ponto em todos os pontinhos. Quando é carreira em cima do ponto pipoca, aí tem aquela diferença que eu expliquei anteriormente. Então, a partir daqui é isso, vai fazer até o final da carreira. Vou adiantar aqui, te mostro o fechamento já. Aí, para fechar a sua carreira, ó, aqui onde eu fechei com a outra cor, aonde eu coloquei o ponto baixíssimo, eu não vou fechar, eu não vou colocar ponto, tá? E aqui, como eu já tenho um ponto, eu preciso só de mais 4. Então, aqui eu faço o segundo, não faço onde tá meu fechamento, porque é um fechamento, tá? E não vai fazer diferença, não vai aparecer, e faço mais 2 pontinhos para completar os 5, tá vendo? Ó, agora eu completei. Aí, para fechar essa carreira, muita atenção, você vai fechar em cima do ponto pipoca. Você não vai vir aqui, ó, entre o primeiro ponto e o ponto pipoca, nessa alcinha, não. Você vem bem na cabeça do ponto pipoca, fecha com baixíssimo, já sobe as 2 correntes para fazer o primeiro ponto, tá? Então, você vai começar de novo em cima do ponto pipoca. Então, para você chegar até a direção do outro ponto, quantos pontos eu tenho aqui? 2. Então, eu coloco mais 2. Cheguei no lugar do ponto pipoca e vou fazer. E aí, como eu comecei com 3 pontos, a carreira eu tenho que terminar com 2. E aí, assim, você vai fazendo o joguinho de pontos, embora tenha a regra dos múltiplos, né? Que não vai fugir dessa regra, mas você precisa enxergar a sua peça e saber direitinho aonde você tem que jogar determinados pontos para dar certinho a quantidade. É só isso, tá? Que parece que torna a peça difícil, mas não é. Depois fica intuitivo.
Então, aqui, agora que você achou o ponto, o lugar do ponto pipoca que você fez, é só você seguir o resto do padrão até fechar a carreira. E aí, eu cheguei no final da carreira, como eu já tenho 3 pontos aqui, eu tenho que fazer mais 2. E são 2 casinhas que eu tenho aqui, ó. Então, certinho, tá? Então, pega esse detalhe aí de visualizar sua peça, veja a necessidade da quantidade de pontos no final para formar o conjuntinho. Aqui, vou fechar no baixíssimo e vou fazer a carreira do ponto baixo, ó, subir uma correntinha e vou fazer uma carreira do ponto baixo conforme a gola original. São 2 carreiras de ponto pipoca na cor do meio e mais uma carreira de ponto baixo. Aí, aqui o ponto baixo eu já vou colocar na primeira casinha, onde eu fiz o baixíssimo. E vou seguindo, colocando um ponto baixo em cada ponto. Lembre-se de pular aqui, vai para a cabeça do ponto pipoca, vai fazer a volta toda. Para dar a quantidade de pontos, você vai pôr no fechamento também, então conte seus pontos. A sua gola não pode ficar com o número errado de pontos, porque vai prejudicar na hora de colocar o ponto pipoca, e aí não vai dar o desenho certo, tá? São detalhes que parece que tornam o tutorial muito complicado, mas não. É só você entender a necessidade de colocar o pontinho ali no fechamento, contar seus pontos para não se perder, e o restante vai ficando intuitivo, você vai fazendo no automático. E as próximas peças vão ficando mais fáceis também. Ó, então aqui a minha amostra tem 24, vou fazer o último pontinho aqui. Pronto, fechei essa cor, vou fazer um baixíssimo e uma corrente, porque eu vou cortar esse fio e vou trocar de cor. E agora eu já tô aqui com a última cor, vou fazer um nozinho corrediço. E as carreiras da última cor são mais fáceis, porque a gente vai espelhar a primeira cor. Então, aqui se eu terminei com um ponto baixo, a última cor eu vou começar com ponto baixo e terminar com um ponto alto. Então, a última cor vai ser uma carreira de ponto baixo, uma carreira com ponto pipoca e a última de ponto alto. Se você quiser fazer mais cores, vai ficar lindo também. Se você estiver usando uma lã mais fina, fica legal sim você fazer mais uma cor. Ou se você quiser fazer mais carreiras para completar 3 cores. Então, a gente vai começar com essa terceira cor. Como é ponto baixo, tanto faz você começar em qualquer casinha, tá? Eu vou começar aqui perto do fechamento, porque daí eu já escondo os meus pontinhos, ó. Então, a mesma coisa, eu coloco minha agulha, faço um ponto baixo e já vou pro próximo. Já vou escondendo meus fiozinhos, porque assim o acabamento fica perfeito. E segue fazendo essa carreira. Terminando a carreira de ponto baixo, óbvio que você aí contou seus pontos, vai fazer certinho, não vou usar o pontinho do fechamento, senão vai ficar com um ponto a mais. E aqui eu vou fechar em cima do primeiro ponto com baixíssimo. E como eu não estou na direção do ponto pipoca, ó, subo as 2 correntes, tá? E vou seguir até chegar na altura do ponto pipoca, a mesma coisa. Já tenho um ponto, vou fazer o segundo, o terceiro, posso fazer o quarto ou o quinto, tanto faz, aonde eu quiser jogar o meu ponto pipoca. Já vou fazer aqui no quarto, ó. Pronto, agora é só seguir o padrão, 5 pontos, 1 ponto pipoca. Vai finalizar essa carreira e vai fazer a última de ponto alto. Chegando aqui no fechamento de carreira, eu já tinha 3 pontos, fiz um aqui e faço mais um, completando os 5.
E aí a última carreira da gola vai ser em ponto alto, então fecha com baixíssimo, sobe 2 correntes e preenche a sua carreira com pontos altos. Sem segredo nenhum, faz até o final e finaliza a sua peça. Aí, finalizei minha carreira, vou fechar com ponto baixíssimo, corto o meu fio e dou um nozinho aqui, acabamento tradicional no crochê. Qual acabamento eu faço aqui dentro com os fiozinhos soltos? Pega o seu fiozinho, esconde lá pra dentro, dá nozinho, deixa a sua peça bem bonitinha. Óbvio que essa é só uma amostra, né? Mas a peça original tá aqui, ó. E agora eu vou te passar mais ou menos o tamanho que ela ficou em medidas, tá? Para você ter uma noção do tamanho com esse fio aqui. Então, de altura, essa gola ficou com mais ou menos 20 centímetros, tá? Ela tem 3, 6, 9 carreiras. Mas, é claro, se você usar outro fio, outra agulha, pode dar diferença. Então, se você quiser que a sua gola fique aí na altura de 20 centímetros, você pode acrescentar mais pontos baixos, tá? Em cada cor. E aí, ela vai crescendo um pouquinho mais. E é isso, gente. Espero que você goste desse tutorial. Faça muitas golas, se jogue nas cores, nas combinações, monte paletas bonitas aí. Você pode até comprar também, utilizar aquelas lãs que já são coloridas no próprio novelo, que fica lindo, fica uma gola maravilhosa. Então é isso, gola pronta. Faça aí sua gola, espero que você goste. Se jogue nas cores, nas combinações, monte paletas. Você pode usar aquelas lãs que já são coloridas no novelo, também vai ficar uma gola maravilhosa. E já se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. Ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E já deixa seu like. Tudo isso é muito importante para que eu possa continuar abastecendo o canal aqui, sempre com novidades para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.